Será que a Igreja Cristã deve apoiar o Estado de Israel em qualquer circunstância? Essa é uma pergunta que faz parte de uma série chamada Perguntas sobre a Bíblia. Então, vamos falar a respeito nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo aqui, claro, aproveite para se inscrever se estiver gostando do canal e também para vasculhar aqui o canal e ver os vídeos que temos disponíveis. Temos vários vídeos com vários assuntos, também lives que fizemos. Se você estiver gostando, dê o seu like, compartilhe o conteúdo, porque isso ajuda bastante aqui o nosso canal. Pois bem, a pergunta de hoje faz parte então da série Perguntas sobre a Bíblia. Para quem não sabe, essa série a gente tem aqui no canal já há algum tempo e de vez em quando a gente faz um episódio a respeito dela. São perguntas, questões, dúvidas sobre a Bíblia, sobre teologia, que muitas vezes nós temos e a gente não tem uma resposta direta sobre isso. Então, eis aqui uma série tentando dar uma resposta. É claro que não é uma resposta absoluta, eu não tenho competência para isso, mas é uma resposta, claro, baseada em estudo, em análise teológica, em investigações sobre o tema em questão. Então, não é uma resposta do tipo eu acho, não é uma opinião apenas. É uma resposta baseada em argumentos. E o tema desse nosso episódio, desse primeiro episódio, é exatamente o seguinte: a Igreja Cristã deve apoiar o Estado de Israel em qualquer circunstância? Eu faço essa pergunta porque, olhando ao redor hoje, parece que a resposta seria afirmativa. Para muitos cristãos, apoiar o Estado de Israel quase que faz parte da própria fé em Jesus. O que é curioso, porque, afinal de contas, Israel é um país que não reconhece Jesus como Messias. Eles são judeus, não são cristãos. Aliás, é muito mais curioso como esse suposto apoio a Israel é instrumentalizado também por questões políticas e partidárias. A gente vê vários líderes religiosos, também políticos, se apoiando nessa bandeira de defesa de Israel, que, claro, faz eco lá com os evangélicos, para tentar ganhar apoio deles. É por isso, aliás, que a gente vê cenas como essa. Na Marcha para Jesus, pessoas, inclusive pastores e midiáticos, carregando nas costas a bandeira de Israel. O que, como eu disse antes, é um contrassenso. Estamos aqui num evento supostamente chamado Para Jesus, mas estamos também lembrando de um país que, em linhas gerais, não reconhece Jesus como Messias. É claro que aqui não cabe qualquer discurso xenófobo ou contrário a Israel. Afinal de contas, Jesus foi judeu e ele é a base sobre a qual o cristianismo depois vai ser erguido. Mas eu acho curioso, como eu disse antes, primeiro esse apoio que é quase que restrito que a igreja dá à nação de Israel, como se fosse uma continuidade do Israel bíblico, como se o Estado de Israel de hoje fosse um reflexo e uma continuidade do Israel lá do chamado de Abraão, por exemplo. Então perceba que a resposta a essa pergunta que foi feita nesse vídeo envolve questões não apenas econômicas, políticas, sociais, mas também religiosas. E é exatamente nesse ponto que eu quero falar. A gente sabe que qualquer guerra tem suas consequências políticas, econômicas, sociais, sobretudo para a gente inocente. Aliás, é por isso que nenhuma guerra é justa. Toda guerra ela é injusta porque nenhuma guerra pode ser justificada se o preço dessa guerra for a morte de gente inocente, for a morte de uma criança. Aliás, tem um filme na Netflix chamado Nada de Novo no Front, é uma produção alemã de 2022, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. E eu não vou entrar aqui no mérito do filme em si, mas há uma cena no filme em que os dirigentes dos países estão em guerra, tanto dos aliados da Tríplice Entente, quanto das potências centrais, na Alemanha, Império Austro-Húngaro, etc. Os dirigentes dessas nações estão se encontrando e há o desejo por parte dessas potências centrais de se render. Mas como essa rendição não atende aos interesses dos aliados, das dirigentes dos aliados, eles não aceitam a rendição e, em consequência, mais jovens morrem na guerra. Então perceba que muitas vezes o que acontece é exatamente isso. Os dirigentes das nações estão em disputa e quem sofre é o povo. É o que a gente está vendo acontecer em vários conflitos ao redor do mundo. Mas aqui há um dado especial para se levar em consideração, que é a questão religiosa/teológica. Parece que, como eu disse antes, para muitos cristãos, se não para a maioria deles, apoiar o Estado de Israel faz parte da fé. Mas será que isso é assim mesmo? Será que o Estado de Israel de hoje corresponde ao Israel bíblico? Será que há uma convergência entre as promessas de Deus lá para o povo de Israel no Antigo Testamento e o Estado de Israel de hoje? Bom, eu já falei um pouco sobre isso num vídeo aqui no canal, no qual abordei exatamente o conflito que se iniciou entre Israel e o Hamas e como isso tem gerado destruição na Palestina, sobretudo na faixa de Gaza, até hoje. Aliás, para muita gente, e eu me incluo nesse grupo, o
O que Israel faz em relação à faixa de Gaza já ultrapassou todos os limites de qualquer tipo de atuação contra um Estado terrorista. Pelo contrário, o que nós temos ali é um desejo de posse, de anexar territórios em nome de uma certa proposta religiosa e ideológica. A terra pertence a eles, segundo eles creem, então eles podem tomar como quiserem, e não importa a quantidade de gente que está lá, que está sofrendo, que sem poder viver, que está sendo vítima de um Estado opressor, no caso Israel, que está impedindo acesso à comida, à fonte de água, ao hospital, à saúde, ou seja, tem gente morrendo, gente inocente morrendo, não tem nada a ver com essa guerra, nada a ver com esse conflito, que está lá sofrendo por causa de decisões tomadas pelo Estado de Israel. E hoje, nós temos mais um conflito, que é o Estado de Israel contra o Irã. E esse conflito é muito sério, porque nós temos aliados, por parte do Irã e por parte de Israel, que são aliados muito poderosos. A Rússia, por exemplo, apoia o Irã. Os Estados Unidos apoiam Israel. E os Estados Unidos acabou de entrar na guerra de forma efetiva, bombardeando o Irã. Bom, eu não vou entrar aqui no mérito político da questão, deixo isso para a gente especialista na área, mas eu queria falar sobre a questão teológica. Então vamos lá por partes. Primeira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é o seguinte: o Estado de Israel hoje corresponde ao Israel bíblico? Resposta: não. São entidades diferenciadas. O Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel bíblico, nenhuma relação. O Israel de hoje nasceu no século XX, fruto de questões políticas. E enquanto um Estado moderno e independente, Israel toma as suas próprias decisões, pelas quais deve ser responsabilizado. Afinal de contas, qualquer país que comete atos contrários aos direitos humanos, por exemplo, tem que ser responsabilizado por esses atos. Então, nesse sentido, gente, a crítica a Israel cabe. Por quê? Porque o Israel bíblico não é o Israel de hoje. Mas mesmo que fosse, deixa eu dizer aqui para vocês o seguinte: o Israel bíblico é um povo que também merece ser criticado. Aliás, foi criticado pelos profetas. Muitas e muitas vezes, o povo de Israel, no texto bíblico, se achou dono de Deus, se achou proprietário de Deus, como se Deus fosse uma espécie de subalterno das suas próprias decisões. E aí, Yahvé, Deus, precisou lembrar, através dos profetas, de que Israel não era tão especial e tão acima dos outros povos. Pelo contrário, várias vezes você encontra no texto bíblico os profetas dizendo coisas do tipo: ó Israel, vocês são melhores que os outros povos? Não são. Porque da mesma forma que Deus fez Israel sair do Egito, Deus também agiu assim em prol de outros povos. É o que diz, por exemplo, Amós 9:7. Leia aí, está projetado na sua tela. Diz assim: não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Cafitor, e aos sírios de Quir? Ou seja, filisteus e sírios também foram alvos da ação libertadora de Deus. E todas as vezes, como eu disse antes, que Israel se achava no direito de ser o melhor dentre os povos e por isso dominar a todos os povos, Deus o lembrava da própria aliança, porque a aliança que Deus faz com Israel lá no Antigo Testamento não é uma aliança que coloca Israel numa posição de preeminência e de dominância. Pelo contrário, a aliança que Deus faz com Israel responsabiliza Israel para ser bênção às nações. Lembra do chamado de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ideia é que Israel é um meio para um fim, e nunca um fim em si mesmo. Aliás, às vezes que Israel se achou um fim em si mesmo, o resultado foi trágico, porque ou sofreu o juízo divino, ou se colocou numa posição de alguém que estava além dos próprios clamores de Deus, da própria lógica da justiça e do cuidado com os outros. É assim, por exemplo, que ao perceberem que Deus pertencia a eles, ou ter essa sensação, os fariseus, os escribas, a gente religiosa do templo, vai mandar matar Jesus, porque Jesus apresenta um Deus que não é restrito a Israel. Lembre-se do relato de Lucas 4, quando Jesus na sinagoga lê o profeta Isaías, e depois que lê o profeta e diz que a palavra se cumpriu nele, exemplifica aquela palavra com 2 casos de estrangeiros que foram abençoados por Deus, mesmo com gente precisando em Israel. E qual é o resultado daquela fala de Jesus? Os judeus da sinagoga querem matar Jesus. Então, isso não é novo, isso é antigo. Essa autoimagem de se achar o melhor dentre os povos, o especial dentre os especiais, não é uma coisa nova. Isso acontece lá no texto bíblico também. Só que quando acontece lá no texto bíblico, isso é denunciado por Deus, é criticado por Deus, porque não é o caminho. Como eu disse antes, a aliança não é um mérito para Israel. A aliança é uma responsabilidade para Israel. E como eu disse, o Estado de Israel hoje não tem relações com o Israel bíblico. São entidades diferentes. Então, hoje, o Estado de Israel, quando toma certas decisões,
precisa ser julgado por essas decisões. Se são decisões contrárias à vida, contrárias à dignidade humana, Israel precisa ser responsabilizado e penalizado por isso. É óbvio. Como qualquer nação, inclusive, entende? Eu não estou aqui, evidentemente, justificando atos terroristas. Pelo contrário, os atos terroristas têm que ser denunciados e também têm que ser combatidos. Mas o que está acontecendo em Israel em relação à faixa de Gaza, por exemplo, ultrapassou todos os limites. E o que está acontecendo agora em Israel com outras nações, no caso do Irã, também. Então, olha só, a pergunta aqui é, a igreja tem que apoiar isso? Será que tem? Porque talvez apoiar essas ações de Israel seja rejeitar o próprio Cristo. Porque Jesus não apoiaria essas ações. O primeiro-ministro de Israel, gente, não é Davi, não é Moisés, não é Abraão. O Estado de Israel não é o povo de Israel da aliança. É um outro grupo, é outra realidade. É preciso, então, ser julgado assim. E o apoio acrítico da igreja a Israel, dado sem qualquer tipo de pensamento, de reflexão, só revela uma profunda ignorância bíblica, que é, muitas vezes, manipulada por vozes políticas que querem, de uma maneira, direcionar o voto evangélico para um certo candidato, para uma certa candidata. Do ponto de vista teológico, Israel não é o relógio escatológico de Deus para o mundo. Por quê? Porque afirmar uma coisa dessas, que Israel seria então o relógio escatológico, ou seja, há um convite de Israel, todos os crentes se alarmam, porque estaremos próximos do fim do mundo. Ora, na verdade, essa afirmação revela duas coisas. Revela que se crê que Israel tem um plano específico de salvação de Deus, ou seja, uma coisa à parte, Israel é realmente uma nação separada. E segundo, não importa a consequência das guerras. O importante é que, olha que coisa boa, Jesus está voltando. Essa escatologia, gente, que tem a sua base no pré-milenismo dispensacionalista, essa escatologia, ela é terrível, ela é um câncer, porque ela gera uma passividade diante da história e ela gera a aceitação de injustiças como essas praticadas por Israel hoje, como se fossem vontade de Deus. Mas se a gente vai para o Novo Testamento, essas ideias de que Israel é o povo escolhido por Deus, elas não se sustentam. Para o apóstolo Paulo, o novo Israel é a igreja. Então, sendo assim, o Estado de Israel tem que ser julgado hoje por seus acertos, por seus erros, como qualquer outra nação é julgada. Então, as ações do Estado de Israel contemporâneo e também do seu primeiro-ministro, essas ações têm que ser julgadas não a partir de viés escatológico ou teológico, mas sim a partir de viés político, social, econômico e vinculado aos direitos humanos. Quando as suas ações destroem a vida e abalam os direitos humanos, recusam os direitos humanos, ora, então, essas ações precisam ser denunciadas, inclusive, e principalmente, talvez, por quem segue a Jesus de Nazaré, que, afinal de contas, o Deus da Bíblia, que se revela em Jesus, é um Deus que faz justiça ao oprimido e justiça a quem sofre. Enfim, gente, vamos desistir dessa escatologia louca de pensar que Israel é uma nação especial dentre os especiais. Porque desde o livro de Atos se deixa claro que Deus não faz acepção de pessoas. Que se Deus fizesse acepção de pessoas, os gentios não teriam entrado na perspectiva da nova aliança em Cristo. Pedro não iria ter com Cornélio, um romano, e ter partilhado a refeição com um romano, inclusive ter pregado para eles. E se Deus fizesse acepção de pessoas, o Espírito Santo não desceria sobre Cornélio, como está lá no livro de Atos. Perceba que toda a expansão do cristianismo, a lógica da fé cristã do evangelho, é uma perspectiva de inclusão, uma perspectiva de abertura. Todos e todas são convidados, porque, afinal de contas, dos seguidores de Jesus, na perspectiva da nova aliança e também do próprio Apocalipse, há uma multidão incontável, ou seja, gente que procede de toda a tribo, povo, raça, tribo, língua e nação. Não há uma nação especial. Não há um projeto de Deus especial para uma nação especial. Especial somos todos nós, seres humanos, diante de Deus. Então, ou todos somos especiais diante de Deus, ou ninguém é. Porque se Deus fizesse uma escolha por determinado grupo, ora, esse Deus seria muito injusto, enquanto os outros sofrem, estar dando apoio apenas a uma certa etnia, a um certo país. Porque se Deus fizesse exceção de pessoas, ele estaria então sendo muito injusto, dando a sua graça, a sua bondade, a sua salvação, especialmente para um grupo, enquanto os demais sofrem e são massacrados e Deus não se importa com eles. Será que Deus é assim? O Deus de Jesus certamente não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, claro,
curta o vídeo, compartilhe o conteúdo. Também deixe seu comentário aqui. Eu não respondi todas as questões envolvidas nesse tema, então se você tem outra pergunta a fazer, coloque nos comentários. Então, algo que você discorda de mim, sem problemas, pode discordar, desde que seja com respeito, evidentemente. Coloque nos comentários também e vamos seguindo assim, tá bom? Abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.